Não tem mais explicação. Fecha a porta aí. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa do Fala Doutor de 2022. E ele não poderia começar de maneira diferente. Hoje, nós vamos tratar sobre o IVAR, aquele índice da FGV que surgiu para que a gente possa fazer correções de contratos de locações residenciais, tá bom, pessoal? Bom, e para falar sobre esse tema, tinha que ser ele mesmo, o grande amigo, para mim, né? Mas o grande especialista no assunto, Dr. Kênio de Souza Pereira, diretor da Caixa Imobiliária Net Imóveis, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Seja bem-vindo, Dr. Kênio. Antes do senhor falar, eu quero começar aqui pedindo minhas desculpas, porque nós tivemos um probleminha técnico aqui. Então, a todos que nos esperaram, Ricardo Sauaia, Oswaldo dos Santos Filho, Alan Aredes, corretor de imóveis, Fabiana Macarrer, Ariane Amorim, Leiser Margalhães Boldrin, seja bem-vindo, Alex Almeida, Nelson Cardoso. A vocês que estavam nos aguardando, eu peço as minhas sinceras desculpas, foi realmente um problema técnico. Mas prometo a vocês que as dúvidas de vocês podem mandá-las, todas elas serão solucionadas aí pelo Dr. Kênio, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Importante, não se esqueçam daqueles recadinhos básicos que nós temos no programa. Ative o sininho, compartilhe, curta a página e, por favor, divulgue. Você estará nos ajudando a manter esse programa, a continuar com ele, tá bom? Dr. Kênio, grande amigo. Olá, tudo bem? É um prazer. Primeiro programa do ano. Realmente, estou com saudade de encontrar com meu amigo, com o pessoal do Diário das Leis, né? Essa turma aí bacana do BDI. Espero poder contribuir com o esclarecimento das questões do IVAR. É muito bom revê-lo, Júlio. Obrigado, Dr. Kênio. Bom, vamos então para as primeiras questões, né? Geralmente, os contratos de aluguéis, eles prevêem o IGPM como índice de correção. Aliás, o IGPM ele é conhecido pela população como índice do aluguel. Por que criar um novo índice se já existia um que atendia o mercado? E por que o IGPM é tão bem aceito pelos contratantes? Primeiramente, a questão bem interessante. Né? O nosso Brasil é o país da inflação desde a década de 64, quando surgiu o SFH, né? Criaram o índice, o RTN, e já para cá o Brasil veio passando por índices inflacionários, por altos e baixos, com vários planos. E o que aconteceu na prática? O Instituto, né, que elabora os índices de inflação no Brasil, mais conhecido é o IBGE. Então, o IBGE ele sempre foi muito utilizado para fazer a apuração do NPC e do IPCA, e quando surgiu o Plano Cruzado, vamos lembrar os amigos aí, gente, Plano Cruzado 86, do José Sarney, né, que congelou os preços. Então, esse plano foi em 86, depois teve o Plano Bresser. E no Plano Cruzado, o governo Sarney ele congelou a inflação de maneira artificial, maquiou os índices. A verdade é essa. E nessa maquiagem dos índices, o IBGE perdeu um pouco a credibilidade. Em 89, a Fundação Getúlio Vargas criou o IGPM. Então, o índice de uma fundação de grande credibilidade, esse índice é muito bem apurado, e em 89 em diante, o mercado começou a preferir o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que não tinha ligação com o governo. Então, a história é essa, viu, gente? O índice dos aluguéis, o IGPM, na realidade, um percentual pequeno que é composto na apuração desse índice. Mas o mercado todo passou a adotar o índice não ligado ao IBGE em função das interferências do governo federal. Outro fator que talvez os colegas não lembrem, o aluguel sempre foi fator, moeda de política, de casuísmos.
época do João Figueiredo, inclusive, ele criou uma regra que os aluguéis iriam aumentar somente 70% do INPC. Engraçado, tem inflação para todo o Brasil, para todo mundo, mas para o locador ele defasava 30%. Então, essas histórias de interferências governamentais em relação aos índices é que estimulou a adoção do GPM de maneira tão ampla, em especial em locações comerciais também. E qual a tua pergunta, Júlio? Você falou... Bom, doutor Kenny, então veja. Não, quanto à nossa... Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou. Como o programa é ao vivo, tem dessas coisas, né? Então, a gente às vezes tem problemas técnicos mesmo. Bom, vamos lá. O IGPM, ele é bem aceito por esses contratantes, tá bom? Nós sabemos disso, foi o índice que basicamente foi nomeado como o índice dos aluguéis, né? Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o que motivou, doutor Kenyon, a FGV a elaborar o IVAR, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais? Acho que é até importante o senhor explicar por que é que ele também não serve para os aluguéis não residenciais, né? Não sei se o senhor... se eu já estou colocando o senhor naquele funil lá de da sinuca de bico, né? Eu posso explicar tranquilamente. Então, vamos lá. O que aconteceu na prática, né, é que a FGV verificou que no mercado há espaço para a criação desse índice, né? Então, o mercado imobiliário ele vive momentos cíclicos de altos e baixos, e nesses momentos há situação que o aluguel defasa e, às vezes, o aluguel fica um pouco defasado. Então, o mercado é cíclico, mesmo começa por aí. O mercado de locação não acompanha esses índices de maneira idêntica. Tanto é verdade que a própria lei do inquilinato, né, ela prevê a ação revisional de aluguel há várias décadas, né? Sendo que antigamente a revisão do aluguel era de 5 anos, só que a lei 8245, de 91 para cá, estipulou a revisão do aluguel a cada 3 anos. O artigo 19 prevê que, havendo um desequilíbrio do preço do aluguel fora do mercado, né, a cada 3 anos do início do contrato ou do último acordo, é possível o locador ou locatário propor uma ação revisional para adequar o aluguel ao preço do mercado. Então, isso é fato, que sempre houve uma variação dos aluguéis que não acompanha os índices de inflação, IGP, IGPM, IPCA, INPC, o que for. Agora, o que acontece na prática, que em função dessa carência desse índice, né, a Fundação Getúlio Vargas criou o IVAR, só que já houve uma tentativa anterior de criação do índice, né, que se chama IGMI, Índice Geral de Imóveis de Mercado Comerciais. Então, há anos atrás, a FGV tentou, né, elaborar um índice de locação comercial e não conseguiu pela dificuldade de coletar dados, como também em Belo Horizonte, né, a UFMG, o setor de economia, durante muitos anos, uns 15 anos, ele divulgou o IPAD da locação comercial e residencial. Esse índice também não era muito fidedigno e acabou sendo extinto. Então, eu quero frisar que no próprio site da Fundação Getúlio Vargas, né, no IBRE, você vai ver que tem lá esse índice de mercado de locações comerciais que foi descontinuado há mais de 10 anos. E outros institutos também já tentaram fazer isso. Realmente é um grande desafio conseguir fazer uma apuração de preço de aluguéis no Brasil, né? Porque a mercadoria imóvel não se compara com banana, com calçados, né? Com energia elétrica, com produtos, né? Arroz, feijão, as commodities. Então, igual a gasolina. Então, a apuração de preço de aluguel realmente praticado no mercado em todo o Brasil é um grande desafio e já houve tentativas que fracassaram. Agora, há outra tentativa agora do IVAR, que foi lançada dia 11 de janeiro. Esperamos que isso dê certo, mas, por enquanto, o mercado está na expectativa. Então, doutor Kenny, um ponto muito interessante na pauta que o senhor, nas perguntas que o senhor nos elaborou, é essa questão da ausência da divulgação das imobiliárias que forneceram os dados
Isso realmente tem gerado uma certa desconfiança no mercado, isso desestimula a adoção do IVAR nos contratos, e vou além até, o senhor acredita que o público ele ainda quer acompanhar mais a evolução dos índices do IVAR para poder aplicá-los em contratos de locação residencial? Um fato que causa uma certa preocupação é que o mercado imobiliário ele é composto por especialistas, né? Então, o mercado, basicamente, quem intermedia são imobiliários. Imobiliários têm milhares de imóveis. E a Fundação Getúlio Vargas, ela colocou que, no caso, a apuração desses valores para fazer o índice é sigiloso. Tá, tudo bem sigiloso. Só que a inflação no Brasil, todo mundo viu que tem inflação no Brasil em 2021, né? O IGPM chegou até 37%, que é um absurdo, mas o INCC chegou a 18%, né? O INPC, o IPCA, em torno de 10%, e tudo subiu. Um detalhe interessante, gente, estamos aqui com colegas participando aqui da live, né? Pessoas que são do mercado. Nos aluguéis residenciais, houve redução da oferta e os preços subiram. Então, o que gera perplexidade hoje é a Fundação Getúlio Vargas lançar o IVAR, afirmando que os aluguéis residenciais caíram 0,61% em 2021. Eu posso falar que eu tenho imobiliária, tenho mais de 40 anos, e, na prática, os aluguéis não caíram. Então, realmente, gerou um certo desconforto em adotar esse índice. Então, eu acho que nenhum locador, nenhuma imobiliária vai adotar o IVAR, porque ele está descasado da realidade, com todo o respeito que eu tenho pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma grande fundação, uma grande instituição, né? Pessoas competentes, mas há algo de errado, posso afirmar, na apuração dos índices, como acontecia aqui em Belo Horizonte, durante algumas décadas, a UFMG fazia apuração do índice de aluguéis e havia descasamento. Agora, por que eu falo isso com muita propriedade? Que quem fazia o comentário pela Câmara do Mercado Imobiliário durante mais de 15 anos, eu que fazia o comentário da Câmara do Mercado Imobiliário em BH, da pesquisa da FMG. Eu que analisava. E um detalhe que acontecia às vezes, o índice da UFMG, ele era descasado às vezes da realidade, porque havia situações em que lançava-se um empreendimento grande porte, com muitas unidades, e pelo fato da base de amostrar ser pequena, desvirtuava, desequilibrava o índice. A verdade era essa. Então, conseguir apurar essa pesquisa a nível nacional em apenas 4 capitais, né? Porque o IVAR é 4 capitais. Já o INPC, ele é colhido em 16 capitais com 300 itens. Então, dá muito trabalho e eu posso, né, afirmar que acho que a Fundação está tendo muita dificuldade em conseguir coletar esses índices. Porque aqui em Belo Horizonte, como uma das capitais que é pesquisada, verifiquei com dezenas de imobiliárias, ninguém recebeu nenhum pesquisador da FMG. Então, na prática, eu acho que esse índice negativo de 2021 está completamente fora do que realmente aconteceu, pelo menos na capital mineira. Então, em função desse descasamento, dificilmente o IVAR vai ser implantado a curto prazo. Certo, doutor Kenny. Então, vamos imaginar que realmente é o seguinte, o locador, nesse aspecto, ele, por vezes, ele vai querer, obviamente, um reajuste maior no patrimônio dele para locação, né? É isso que a gente imagina. Então, deixa eu ver se eu peguei mesmo a ideia do senhor. Isso deveria ter sido feito com milhares de imobiliárias por todo o país, essa apuração, para se chegar a um denominador comum. Uhum. E se eu compreendi exatamente, o senhor também é favorável ao fato de que não se deve usar um valor um índice para contrato de locação residencial baseado em dólar, por exemplo, ou baseado em produtos que são matérias-primas, digamos? Não, seria o seguinte, Júlio, o que quis colocar é que, quando se apura o INPC, o GPM, que for, a apuração é baseada em produtos. Quando eu faço produtos que eu falo, né, coloco tomate, arroz, né, a energia elétrica, a gasolina, são produtos, Commodities. commodities, né, mas são produtos, né,
colocar... São 300 produtos. Então, a pessoa consegue, o pesquisador da UFMG ou do IBGE, ele vai no supermercado, ele lista os produtos do supermercado. E consegue ter um padrão. Já com relação à locação, a imóvel, gente, não tem padrão. Aí que está. Como é que são coletadas essas informações no mercado imobiliário? Não tem supermercado, não tem imóveis numa prateleira para poder apurar, porque a apuração ideal é aquela que é do fechamento do contrato, o valor está no contrato. A apuração baseada em anúncios é falha, inclusive no nosso país, né? Não tem mais, nem se anuncia em jornais mais, então é tudo internet. E tem um detalhe, na própria internet tem imóveis anunciados em duplicidade, 3, 4 vezes, o mesmo imóvel. Então, tem várias características que é diferente. Fala assim, ó, tem um produto arroz, tal produto, café, tal produto. Já o imóvel, um imóvel de 3 quartos, né? Até colocar na compra e venda, ficar mais fácil. Tem imóvel de 3 quartos que ele custa 150 mil reais, 200 mil, e tem imóvel de 3 quartos que custa 1.800.000. Ele varia 12 vezes, é 3 quartos. Claro que é um de luxo, tem mais vagas de garagem, tem suíte, outro não tem, mas, tecnicamente, é imóvel de 3 quartos. Então, essa enorme variação que tem o imóvel, né? Várias particularidades, um bairro de luxo, a rua inclinada, a rua íngreme. Então, são vários fatores que dificultam vamos colocar uma tabela de preços. Essa apuração da locação é muito difícil, porque enfrenta, inclusive, problemas jurídicos. Até com a LGPD, por exemplo, as pessoas não querem passar dados de clientes ou de imóveis. Então, as imobiliárias, em geral também, elas não estão preparadas para sistematizar tantos dados para passar para uma fundação, para apurar infração. Então, Júlio, na prática, uma coisa é uma fundação, é o IBGE, contratar centenas de pesquisadores, eles irem a campo pegar informação. Já com relação à locação, não tem como pegar isso, a não ser que as imobiliárias forneçam. E as imobiliárias não estão habituadas a fornecer esses dados de maneira sistematizada. E outra coisa, são fornecimento de dados todos os meses, não é uma vez só não, é todo mês. Então, está muito trabalho. A empresa, ela não vai querer contratar um funcionário dela para arcar com esse ônus para sistematizar isso. Então, por isso que eu esclareci que não se pode comparar com esses produtos do dia a dia que fazem parte da cesta, da MPC, do GPM, com o produto locação. É difícil saber quanto que a pessoa paga de aluguel e quando vai ocorrer o reajuste, a renegociação desse imóvel. Então, esses dados que são voláteis, eles são muito dinâmicos e de difícil transferência para a fundação. Nesse aspecto, eu acho que o desafio da criação do índice, e respeito muito FGV, porque eu sei que isso é muito complicado. Doutor Ken, então agora vamos para as pessoas que nos assistem aqui, né? Porque já está pipocando aqui perguntas, tá? Mas eu vou começar lá do início. Então, boa tarde aí ao Ricardo Sawaia, boa tarde Oswaldo dos Santos Filho, boa tarde Alan Aredes, corretor de imóveis, Fabiana McCarrer, né? Boa tarde, Ariane Amorim, boa tarde, Leiser Magalhães Boldrin, boa tarde, doutor, Alex Almeida, boa tarde, e Nelson Cardoso, que fala de Brasília, boa tarde, Nelson, Evandro Eustáquio, boa tarde, Arthur Edgar, boa tarde a todos, ele está falando de Feira de Santana, na Bahia, Leocádia Boelter, boa tarde, Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, o doutor Leiser Magalhães Boldrin, ele está concordando com o senhor, doutor Kenyon, diz, concordo plenamente. O Alan Aredes, corretor de imóveis, ele diz, francamente, não entendo de onde essas fundações tiram essas pesquisas. Os números são totalmente diferentes da nossa realidade. É um pouco do que o senhor falou, né, doutor Kenyon? O Alan está falando isso mesmo. Um detalhe, né, Alan? Colocar aí que isso é qualquer empresário que é imobiliário. Não é uma coisa isolada, não. O mercado imobiliário, em 2021, ele aumentou de valor o residencial. Se fosse comercial,
com a pandemia, que ele pagou muita loja, teve muita dificuldade, o comercial acho que até caiu, mas o residencial não. Então, realmente, essa apuração da FGV gerou uma certa preocupação no mercado. Legal. Orion Martins, boa tarde, ele é de Guarulhos, São Paulo. O Laser Magalhães Boldrin, ele fez 2 comentários aqui, Dr. Kenny. O IVAR não tem condição de manter a finalidade a que se destina os índices de reajuste nos contratos de locação. O que se busca é a manutenção da condição de compra pela rentabilidade compatível com o investimento feito. Aí tem mais comentários dele, depois eu vou ler o do Orion, tá? Mesmo que se consiga milhares de imobiliárias, não se chegará ao fim a que se destina um índice de reajuste de aluguel. Tem de ser um índice que reflita a inflação de consumo, mesmo que não se tenha commodities ou dólar como parte da cesta. Dificulta é um termo politicamente correto, inviabiliza na verdade. Né? Ele está dizendo que isso vai dificultar ainda mais e inviabilizar qualquer tipo de negócio. Aí vai de encontro à ideia do senhor de que as pessoas não vão aderir ao IVAR, né? Eu não olhei, ele fez um comentário muito feliz, concordo com ele, é a questão seguinte, quando o proprietário compra imóvel, ele compra para ter uma rentabilidade. A rentabilidade pressupõe a inflação como um todo. A inflação no mercado não foi negativa, foi positiva. E, logicamente, que nenhum proprietário do imóvel iria falar o seguinte, vou alugar um imóvel para ter uma correção negativa de 0,06% negativa. Sendo que a minha luz subiu, a minha água subiu, o meu gás subiu, o arroz subiu, a escola do meu filho subiu, quer dizer, tudo subiu. Como é que é isso? Como é que eu vou alugar um imóvel para ter um aluguel que não sobe, enquanto tudo sobe? O mercado é um todo. Então, o proprietário do imóvel tem contas a pagar. E por isso que eu entendo que é natural que os proprietários irão manter o GPM, porque é um índice que está ligado à alta da água, da energia elétrica. Muitos preços públicos, que são muito relevantes no nosso orçamento, estão ligados ao GPM. Agora, o GPM, que foi a 37%, isso é coisa do passado, que foi uma coisa pontual, em função das commodities que já dispararam de preço, que faltou mercadoria no mundo todo com a pandemia, com a paralisação das indústrias, né? Até hoje os carros subiram muito também, em função da energia que subiu muito, a gasolina, a energia elétrica, então tudo isso foi um momento específico, e a disparada do dólar. O mercado já absorveu isso, e o GPM já está caindo. Então, na prática, a tendência é que o proprietário continue a manter o GPM nos contratos. Certo. O Orion Martins está mandando uma pergunta aqui para o senhor. Eu gostaria de saber como podemos auxiliar como imobiliária essa negociação exorbitante de aumento, quando o proprietário quer que aplique e o inquilino não tem condições de pagar. É questão muito simples, Orion. Quem é que determina o preço do imóvel? Não é a imobiliária, não é o corretor de imóvel, não é o proprietário, não é o inquilino. É o mercado. É a lei da oferta e procura. Então, já até tive uma live com meu amigo Júlio, em um outro momento aqui, né, Júlio? Colocando o seguinte, que os proprietários, as imobiliárias, estão sempre abertos à negociação. O que interessa para a imobiliária? Manter o imóvel alugado de acordo com o preço do mercado. Então, se o imóvel, vamos imaginar que ele vale R$2.000, aí com o aumento, vem para 2.700. E se o mercado é 2.200, se eu insistir em cobrar do inquilino 2.700, eu vou perder o inquilino. Então, o interesse meu é negociar com o inquilino de acordo com parâmetros do mercado. Então, o que vale é isso. Agora, logicamente, que no Brasil existe inflação, né? E os contratos em todo o Brasil estão indexados, mas no menor grau do que era antigamente, antes do plano real, antes do real, inclusive, chegou ao ponto que teve época do imóvel está vinculado a dólar, né? Já passou essa época, a economia nossa é mais estável, mas a inflação ainda num patamar bem menor. É só para lembrar os nossos internautas aqui, né, Júlio? Pessoa da época, eu peguei a inflação no Brasil de 2.000% ao ano. A inflação trimestral chegou a 600% no semestre. Eu vejo imobiliário dessa época.
A inflação hoje 10%, a inflação que vivia inflação de 30% domesticamente é fichinha. Então, o que acontece no dia a dia é que o mercado é que determina o preço do aluguel. E as imobiliárias, por serem especialistas, orientam o proprietário a negociar e 90% dos proprietários aceitam o pendão imobiliário e fazem acordo com o inquilino. Então, eu vejo que a regra é o bom senso, é o respeito ao interesse das partes e o equilíbrio. Agora, o índice é um parâmetro, só que desequilibrou, sim, o ano passado, mas isso, repito, é coisa do passado. E nesse ano, agora, 2022, o GPM vai praticamente equiparar com o INPC e IPCA, como é a regra geral desses índices. Normalmente acontece assim mesmo, né? Bom, continuando aqui, Valdir Barbosa de Souza, grande amigo, um senso de justiça inabalável, está dizendo aqui, excelente, Dr. Kenny, tá? Obrigado. Vicente R. da Silva está dando uma boa tarde, ele é de Curitiba, Paraná. Alex Almeida, boa tarde. Luzia Tânia Mota Bernardes, ela é do Pará. Carlos Henrique Damen, boa noite. Alan Aredes, corretor de imóveis. O problema é que o sujeito assiste o JN, vê a pesquisa e vem para cima da gente. Na verdade, Alan, acho que os veículos eles acabam divulgando tudo e, como não são especialistas, como é o meu caso, na verdade, eu não sou especialista aqui é o Dr. Kenny. Então, às vezes, a gente leva a um engano. Porque mesmo que a gente vá ler toda a metodologia que foi elaborada pelo IVAR, né, FGV, ou do IGPM, INPC, né, IPCA, IPC-FIP, a gente acaba ainda sendo levado a um engano. Por isso, o especialista. Certo, doutor Kenny? E um detalhe, falar com a Alan, um toque. Sim, Alan, o Jornal Nacional solta as matérias, mas tem muita coisa que está furada, né? Já, a mídia perdeu muita credibilidade. Mas é notícia, não tem dúvida. Eu quero frisar o seguinte: cabe ao senhor, como dono de imobiliária, por exemplo, é só fazer pesquisa de mercado e mostrar para o inquilino. Ó, se você acha que não vale imóvel, pede para o inquilino pesquisar e lhe mostrar os imóveis semelhantes ao dele que são vazios. Então, o que é preço de mercado? Preço de mercado é a prática de valores de imóveis que estão disponíveis para locação semelhantes àquele que é objeto da avaliação. Então, o inquilino tem que provar para o senhor que o lugar está acima do preço de mercado. Como eu provo para o inquilino quando o cara vai aumentar o aluguel. Se o negócio está defasado, eu faço a pesquisa e mostro para o inquilino, o preço de mercado está esse aqui, para ele poder comparar. Então, nada melhor do que o bom senso, a negociação, a troca de ideias, e a pesquisa é livre. Então, tem parâmetros para demonstrar o que é o valor razoável por aquele preço, pelo imóvel. Então, nada de pressão. Não vai ser o jornal, a notícia que vai determinar o preço do meu imóvel. Vai ser realmente o mercado, e isso tem parâmetros muito robustos para serem indicadores de uma boa negociação. Legal. A Leocádia Boelter é de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. E o Antônio Macedo está dizendo o seguinte, perguntando, o certo não seria existir apenas um índice de reajuste para aluguéis? Antônio, esse é o nosso sonho, né? Trabalho com isso há quase 40 anos, né? Então, eu te falei, eu contribuí lá com a FMG, quando fazia o índice do IPEAD em Belo Horizonte, muito bem intencionado, um grande economista, que era o Adriano Miglio, que era o diretor lá do FMG, só que a dificuldade é conseguir dados. Esse é o desafio, que eu acho muito difícil o IVAR permanecer sem que haja uma grande apuração de dados, base de dados muito sólida. Eles colocaram que a FGV apurou baseado em 10 mil imóveis, mas 10 mil imóveis de quantas imobiliárias? Se for de meia dúzia de imobiliárias, não vai adiantar nada. Se for de 10 imobiliárias, não vai adiantar. Então, a base de dados tem que ser muito maior, vai refletir a realidade do mercado. E um detalhe, essa sistemática, repito, tem que contar com a colaboração das imobiliárias, e as imobiliárias, por outro lado, não têm estrutura sistematizada para esses dados todo mês. Então, é realmente desafiador. Mas o ideal seria, ter um índice perfeito. Mas esse ideal, às vezes, é meio difícil de ser
atingido. Muito bom. Doutor Ken, eu tenho aqui agora algumas coisas nas minhas mídias sociais que as pessoas perguntam. O Carlos Santos, ele é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ele está perguntando o seguinte: tenho o interesse de abrir uma imobiliária e sou corretor. Eu posso estipular um contrato de locação residencial sem estipular um índice e medindo o valor do aluguel pelos imóveis, como o senhor, doutor Kenny, falou, com um reajuste de 5% ao ano ou 10% ao ano? Isso é permitido? Não, tecnicamente, aí vem. A lei Clinato, ela omissa em relação a índice de reajuste. Então, a lei Clinato, a lei 8245/91, dá plena liberdade de contratação, contratar preço e prazo, é livre. Você coloca o preço que for, R$10, R$100, R$10.000, o que for. Você pode colocar o aluguel de R$1.000 esse ano que vem 5 mil, no outro ano 10 mil, não tem problema, pode colocar o preço que você quiser. Agora, é proibido colocar índice, a não ser, índice que eu falo assim, percentual. Você tem liberdade de colocar qualquer índice. Isso está no plano real, viu, gente? Então, na prática, eu vejo também a mídia falando que não tem lei que regulamenta isso. O pessoal tem que estudar mais. Né? É o plano real, que é a lei máxima no Brasil em relação à economia, a lei 9.069. Então, essa lei ela estipula o artigo 28, que os contratos podem estipular índice com reajuste de aluguel. Pode ser índice ou índice. Você pode colocar mais de um índice no contrato. Está no plural no artigo 28. Agora, você colocando índice, IGP, IPA, IPCA, o que a lei do contrato proíbe, a proibição que existe é variação cambial, ouro, né? Colocar ouro, variação cambial, ou no caso, o salário mínimo. Não pode colocar salário mínimo. Então, isso é proibido. Mas qualquer índice é livre. E você não pode colocar percentual. Mas você pode colocar valor fixo. Então, 1.000 hoje. Colocar 10 mil ano que vem, se aumentar 900%, pode colocar o valor 10 mil. Mas você não pode colocar índice 5%, nem 90%. Você tem que colocar, né, o IGP, GPM, são índices oficiais que apuram a variação da inflação. Porque a lei permite isso aí. Você pode escolher qualquer índice oficial, ok? Ok, doutor Kenny. Agora eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que colocou caracteres especiais, ela não quer se identificar. Ela está dizendo o seguinte: por que eu não posso usar o índice VAR como locatária de um galpão? E se eu puder usar, eu posso propor uma ação revisional de aluguel baseada no índice VAR? Ou eu tenho que tratar com a administradora do bem para refazer o contrato? Na verdade, seria um aditamento, entendo eu, né? Pode ser, né, Júlio, um aditamento, nada impede, você Mas, só faz o aditamento do preço, sem alterar o prazo, ou pode ser outro contrato, é livre. Agora, pois eu não. só ia complementar o seguinte: trata-se de uma locação não residencial. Um galpão. Então, se ela alugou imóvel não residencial, um galpão, ela não pode usar o IVAR. O IVAR é índice de variação de aluguéis residenciais, está no próprio nome. Como antigamente, repito, a FGV ela tinha criado um índice IGMI, tracinho C, né? Um índice de variação de aluguéis comerciais. Já teve isso antigamente. Repito, isso está no site da FGV. Esse índice não existe mais, foi descontinuado. Agora, ela pode usar qualquer índice oficial, NPC, a FIP, o IBGE, qualquer índice. Só que, se por acaso tu chegar no acordo com o locador, está falando em revisão do aluguel, a revisão é possível, de acordo com o artigo 19 da Lei Clinato, de 3 em 3 anos. Então, ela tem que permanecer na locação 3 anos, sem fazer acordo nenhum, aplicando um índice anual ajustado do contrato, e após 3 anos, ela, como locatária ou o locador, poderão pedir uma revisão judicial do aluguel se não chegar no entendimento. Logicamente, que eu prego sempre o bom senso, o entendimento. Né? Porque, para que gastar dinheiro com a ação, se é possível pegar um bom corretor, um bom advogado, fazer um acordo para o preço de mercado e pacificar qualquer conflito em relação à divergência de preços. Certo, doutor Kenny. E essa pessoa ainda estendeu a pergunta para o seguinte:
É possível, é possível estabelecer num contrato residencial 3 tipos de índices? É possível, né? Porque o artigo 28 do Plano Real fala que os contratos serão reajustados a cada 12 meses de acordo com os índices ou índice. Então, a lei autoriza. Segundo, o artigo 104 do Código Civil, e mais o 421, dá liberdade de contratação. Né? Então, você tem liberdade, é direito disponível. Eu posso colocar 3 índices no contrato, o maior deles. E não há proibição na lei em relação a isso. Se alguém falar assim, só pode ser um índice, então me mostra a lei, porque a lei não fala isso. A lei fala índices e o Código Civil, que é a lei máxima em relação à parte contratual do Brasil, ela permite a liberdade de contratar. Então, se a contratação é lícita, as partes, né, são capazes e não há nenhum vício no contrato, é perfeito a gente colocar 3 índices, escolher o maior deles, porque isso é direito disponível, direito patrimonial. Muito bom. Ó, a Giovana Pires, aqui na nossa página, ela está dando uma boa tarde, ótimas considerações. A liberdade de estabelecer o melhor índice a cada contrato deve ser dos contratantes. O IVAR, se fosse viável, poderia comprometer essa liberdade? Só ele valeria? O IVAR, né, é mais um índice, dentre outros. Né? Seria, no caso de comprometer a liberdade, se fosse imposto. É uma boa pergunta aí do nosso colega, que é o seguinte ponto. Se a lei autoriza qualquer índice, não há como inquilino agora falar assim, eu quero o IVAR. Logicamente que o locador não vai aceitar, porque ele tem que aceitar o índice que vai fazer o aluguel reduzir, sendo que o Brasil tem inflação de 10%, pelo menos. Então, na prática, né, existe a total liberdade de escolha dos índices, e o índice, o IVAR vai pegar e vai ser aceito, desde que ele reflita realmente a variação do mercado de locações. Por enquanto, os especialistas, os empresários, os locadores, não perceberam isso. Né? Então, daqui a pouco a imobiliária, se alguém falar assim, o residencial caiu, realmente é muito difícil. Então, na prática, vai depender do desenvolvimento, do aprimoramento do IVAR para refletir a real inflação de locação residencial, para que o mercado venha aderir a essa possibilidade de aplicação desse índice. Certo. Doutor Kenny, então, voltando aqui para a nossa pauta, acho que o tema vai de encontro, essa parte vai de encontro. Houve uma grande elevação do IGPM por conta da pandemia, disparada do dólar, né? Agora, o locatário, ele pode exigir que a imobiliária passe a adotar outro índice no contrato que esteja em pleno vigor? Na prática, né, a lei do Pinato ela permite que, numa revisão do aluguel judicial, de 3 em 3 anos, então, até numa locação de 5 anos, a ação renovatória também implica numa revisional, né, a lei autoriza que o proprietário ou o inquilino venha requerer a mudança de índice. Isso é uma possibilidade. Né? Então, na prática, pedir é um direito. A pessoa obter tem que fundamentar judicialmente o porquê disso. Então, na prática, eu acho que as pessoas que entraram com a ação revisional que a lei autoriza e requerer a troca do GPM na ação revisional, eu acho que deve ter juízes que acataram, em função de um desequilíbrio momentâneo do GPM. Agora, o GPM voltando ao seu desempenho histórico, que sempre foi muito próximo aos outros índices. E as pessoas se esquecem. Né? Um fato interessante, né, Júlio? Que houve momentos, vou colocar aqui, eu até passei por um artigo a ser publicado no BDI daqui a uns dias, né? Nesse artigo eu falo. Em 2009, o IGPM foi negativo 1,72, enquanto, né, o IPCA foi de 4,31. Em 2009, em 2011, o GPM deu 5%, 2011, 5%. Enquanto o INPC, 6,41%. Então, há vários momentos na economia que o GPM ficou abaixo do INPC e do IPCA. Ninguém esquece disso. Eu perguntaria para as pessoas, e os contratos do GPM, quando foi negativo a variação, e o
IPCA 4%, 6% positivo. Algum inquilino chegou para o locador e falou assim, eu quero pagar o IPCA, não quero pagar IGPM, eu não quero aluguel negativo, eu quero pagar aumento, mudar o índice. Logicamente, o inquilino fez isso. E nenhum locador entrou com a ação revisional pedindo para aplicar o IPCA, porque são momentos cíclicos, isso é histórico, né? Não tem nada de fora do comum. Agora, o que aconteceu? A questão pontual da pandemia, sim, durante uns 8 meses, o IGPM ficou muito alto, mas a tendência agora, nesse ano, é que haja uma redução gradual do IGPM se aproximando dos NPCs. Ok? Do IPCA. Olha, o Antônio Macedo está dizendo aqui, muito obrigado pela explicação, até para entender como é complexo esse mercado. Né? Bom, veja, doutor Kênio, nós sabemos, né, que, bom, o locador, ele se viu numa posição muito difícil durante a pandemia de ter que ou dar um desconto na locação, temporário, enfim, para também não perder o seu inquilino e pensando também no bem do locatário, né? E o locatário ficando um pouco mais tranquilo por ter a sua moradia num momento muito ruim, que nós atravessamos até hoje em dia. Né? Ocorre o seguinte, o IGPM ele aumentou absurdamente e alguns locatários conseguiram 25%, 30% de desconto nas suas locações. Uhum. Com esse raciocínio, que eu sei que o senhor concorda comigo, e foi pauta de uma live nossa anterior, está lá no nosso canal do Diário das Leis, no YouTube, o IVAR, ele dá a nítida sensação de que ele quis abaixar o reajuste. Ele quis fazer com que, basicamente, não houvesse um reajuste significativo. Parece que a intenção da FGV foi a de fazer com que fossem privilegiados os locatários. Né? Como fica o locador com isso? O locador simplesmente, Júlio, vai manter o índice que ele usou no mercado, ou tem usado durante décadas, com o GPM, ou GP, o que for. Resumindo, cabe... Não, então, posso só reformular? Eu acredito. Então, é o seguinte, deixando muito claro aqui, o locador não é obrigado a aderir ao IVAR. Correto, não é obrigado, é meramente opcional. O locador tem plena liberdade de colocar qualquer índice. Ele vai negociar com o inquilino qual que é melhor. Então, teve imóveis que eu aluguei o ano passado, em julho, inclusive, né, em que o inquilino, o contrato nosso, coloca lá 3 índices, o maior deles, o inquilino pediu que eu retirasse o GPM. Eu retirei. Naquele momento, era muito desconfortável colocar no contrato de GPM a 30%. Então, é questão de bom senso. Né? O locador, eu não sou bonzinho, sou locador também, eu não sou bonzinho. Eu tenho que ser o quê? Racional, respeitar o outro lado do inquilino, porque eu também sou inquilino, eu também pago aluguel. Então, a minha empresa paga aluguel. Então, eu tenho que criar uma situação de equilíbrio. Então, nesse ponto, Júlio, o que prevalece, que eu sempre falo, é o bom senso. Qual que é o parâmetro do aluguel justo? Preço de mercado. Só que a inflação no Brasil, temos que escolher algum índice. Quais os índices que são escolhidos? O GP, o GPM, o que for. Agora vem. Houve um desequilíbrio. Vou colocar ali provisoriamente um tempo INPC ou IPCA. Agora, se por acaso, vamos pegar aqui em 2022, o GPM ficar 20%, IPCA a 10%, na hora do reajuste, quem contratou IPCA no ano que vem vai continuar com o IPCA. Então, vamos imaginar que o GPM fica a 11% do NPC a 10%, que é muito provável no final do ano. Ninguém vai discutir isso mais. Acabou a discussão. É isso que prevaleceu de 89 até agora. Então, repito, 89 para 2020 são 38 anos, praticamente. 38 anos que ninguém nunca discutiu isso. Só agora. Só após a pandemia. Durante 38 anos, havia um entendimento da aplicação do GPM de maneira muito natural. Agora, logicamente que a pandemia é um fator totalmente novo, macroeconômico, veio o dólar também para complicar, e as commodities. Então, isso realmente
desequilibrou. E cabe às pessoas, às partes, ajustarem, né, os interesses para manter a relação. Agora, quem não tem bom senso, o que acontece? Perde um inquilino. Não, hoje, um fato interessante, os comerciais, a oferta aumentou drasticamente. O home office, inclusive, né, tem grandes empresas entregaram essas lajes grandes escritórios, entregaram. O home office, o home office, né, veio para ficar. Agora, o fato, se o locador negocia, o inquilino permanece. E tem locadores que não negociaram, estão com o imóvel fechado até agora e vai continuar fechado porque a demanda reduziu em função da pandemia. Doutor Kenny, eu tenho mais, o nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho duas perguntas de pessoas que estão nos assistindo. Vamos começar aqui pela Silvia, que ela está falando que é de Balneário Camboriú. Ela diz o seguinte: doutor Kenny, em dado momento desta live, o senhor falou que a tendência do IGPM é abaixar. Uhum. O senhor falou mesmo isso? Eu não me recordo. Falei, está baixando. É só pegar, é muito fácil. Mas baseado, ela fez assim, colocou uma exclamação, né? Mas eu dou continuidade. Então, o senhor pode dar uma explicação melhor para que eles possam compreender? Posso, muito fácil. Né? O GPM está caindo a cada mês, né? De 4 meses para cá, está caindo. É só pegar a variação, estamos agora no mês de fevereiro. Então, o GPM está 16%, todo mês está caindo, né? Em fevereiro. Então, é de janeiro a fevereiro. Mês que vem, vai pegar a inflação de fevereiro e vai deixar de incluir a inflação de janeiro de fevereiro, que foi quase 3% no ano passado. Então, está havendo uma curva de queda que é natural, esperada, porque não tem mais a pressão do dólar, né? Entrou muito dólar no Brasil, o dólar caiu. Segundo, as commodities, a pressão reduziu também. Né? Então, na prática, é uma coisa natural. Isso eu estou falando aqui é baseado em mera observação. Né? Não tem bola de cristal, não. Então, o GPM já começou essa curva de queda e vai continuar a cair, porque aqueles índices mensais maiores, eles estão ficando para trás e está tendo inflação menor daqui para frente. Como, repito, no caso do Banco Central, que usa IPCA como referência de inflação, a tendência de inflação no Brasil em 2022 é cair. Quer dizer, está aí o governo falando, os agentes econômicos falando sobre isso. Né? E outro fato interessante é que a Selic aumentou muito. Né? Então, quando a Selic aumenta, o consumo reduz. Para que a Selic aumenta? Para pressionar a inflação para baixo, reduzir o consumo. Então, na prática, é uma coisa previsível, né? Não tem nenhuma bola de cristal. Então, repito, a diferença de 6%, 7% entre o IPCA e o IGPM tende a cair, sim, de maneira bem acentuada. Muito bom. Agora, o Oswaldo dos Santos Filho, eu acho que a pergunta dele é muito interessante. Doutor Kenny, então, nos futuros contratos de locações, qual índice deverá ser utilizado? Interrogação. IGPM ou IVAR? Por enquanto, não se aplica a todos os estados da federação, apenas a 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Poá? Porto Alegre, né? Porto Alegre, não é? Do Rio Grande do Sul. E Belo Horizonte. Uhum. Então, Oswaldo, um ponto interessante é o seguinte: qual índice que você vai usar? Eu, particularmente, aconselho a manter o IGPM, né, nos contratos. Tá? Não é que eu queira ter uma vantagem em relação ao inquilino, de jeito nenhum, que tende a cair. Então, a tendência natural, repito, isso é questão histórica. Durante 39 anos, nunca teve discussão. Então, o fato de ter alguns meses para o IGPM não vai significar que vai acontecer de novo. Isso é um fato. Que a pandemia foi só uma vez, a não ser que, né, venha acontecer, mas eu acho que chega, né? Então, o ponto básico é esse. Segundo, o IVAR, como eu já falei, o IVAR, isso é um índice negativo que está descasado da realidade. Agora, o proprietário, o imobiliário, o inquilino tem liberdade de aplicar o que quiser. Se quiser colocar o IVAR, pode colocar. Se quiser colocar IGPM ou PCA e INPC, é livre. Né? Mas, na prática, as partes têm liberdade de negociar, mas o ponto é que quem é que determina, né, na prática, a elaboração do contrato? É o locador, a verdade é essa. O locador que é a parte mais forte. Eu vou alugar só com GPM.
Agora, se o mercado não aceitar isso, ele vai ter que aceitar outro índice. Então, ano passado, em julho, o GPM é 30%, eu mesmo cedi, coloquei IPCA no contrato. Eu coloquei porque era razoável. Hoje, com a expectativa desses índices eles encostarem, não tem sentido de mudar, né, para um outro índice e muito menos para o IVAR, que seria um fator de perda, né? Então, na prática, para o inquilino, o IVAR seria muito bom, mas, com certeza, nenhuma imobiliária vai aceitar o IVAR na situação que se encontra essa variação fora da realidade. Legal, doutor. Para as pessoas que querem realizar negócios, consultar o especialista, aí, qual o canal que eu posso pedir para elas tratarem com o senhor? Se quiser mandar o e-mail, né, Júlio? O e-mail é já inclui aqui. kenio@keniopereiradvogados.com.br. Né? Tem um site nosso, né? Kenio Pereira Advogados, né? Tá no YouTube aí, no Google, né? Então, esse é o e-mail. Tem prazer em esclarecer qualquer dúvida. A gente está aqui aberto a troca de ideias sobre condomínio, locação, compra e venda. Eu sou parceiro do meu amigo Júlio. Meu amigo Júlio, a gente está aqui tem mais de 20 anos juntos, né? E é um mercado palpitante em que a falta de informação pode acarretar um grande prejuízo e quem é bem informado pode ter bons lucros. Olha, doutor Kenio, eu vou fazer só uma correção no senhor. Eu acho que a gente está ficando velhinho mesmo, porque, pelas minhas contas, vai completar 27 anos. Pelas minhas contas. É quase 30, né? Bastante. Quase 30. Depois começou criança na vida aí. Comecei menino. O senhor também, viu? Fica pensando aí, não, viu? Essa experiência é de quem passou muitas noites estudando, viu? É o dia a dia, a vivência. É o dia a dia, a vivência, exato. Bom, o Oswaldo dos Santos Filho está agradecendo, dizendo obrigado. O Alex de Almeida, ele está dizendo, concordo sobre o GPM e IPCA, quando o GPM estava negativo, foi bem isso mesmo. E depois ele complementa, a maioria dos locadores concordam em corrigir contratos pelo IPCA por ser mais favorável que o GPM. Concordaram que o reajuste pegou locatários de surpresa. Né? Agora, o Alan Aredes, corretor, ele disse, Dr. Kenio, o senhor citou 3 índices de reajuste. E se considerar o maior, quais seriam os índices? Alan, você tem liberdade por esses índices, mas os índices mais conhecidos no Brasil, vou repetir, GP, GPM, IPCA, né? IPCA, INPC e IPC da FIP. São os índices mais conhecidos do Brasil. Mas você tem liberdade. Agora, uma coisa que eu acho que não convém colocar no contrato de locação é colocar o INCC, que está ligado à construção civil, é colocar o CUB, é colocar índices que não estão ligados ao setor, né? A setor específico. Mas a inflação geral são esses 5 índices, e tem outros, IPA, inclusive, só que o IPA é de atacado, mas é válido. Eu quero colocar todo índice de variação, né, que apura inflação, pelo plano real, você pode colocar no contrato, né, porque é plenamente válido, ok? Bom, uma curiosidade, doutor Kenio. O senhor atuante na Caixanet por tantas décadas, o senhor foi consultado pela FGV? Não fui, né? Então, a Caixa Imobiliária, minha empresa, foi minha propaganda aqui, né, gente? Tem meu imobiliário há 50 anos, né? A Caixa Imobiliária faz parte da Rede Net Móveis. A Rede Net Móveis é pioneira no Brasil, tem 22 anos, ela tem mais de 100 imobiliárias, e eu consultei aos meus pares, ninguém foi consultado pela FGV. Então, como é que em Belo Horizonte, né, a capital mineira, que tem a maior rede do Brasil, que nasceu aqui, essas redes imobiliárias, a primeira foi a Net Móveis em BH. Com 20 e poucos anos, com mais de 100 imobiliários, ninguém foi consultado. Tem uma coisa muito estranha no setor, né? No setor. Por isso que eu acho que tem que haver um certo aprimoramento em relação a esses índices. Consultei numa live, né, fiz uma pergunta na live da FGV, quais imobiliárias, eles falaram que não podiam falar em hipótese alguma, eu respeito isso, não tem dúvida, mas que haja uma variação do índice bem semelhante ou próximo à realidade. Então, eu posso afirmar que realmente, pelo menos na capital mineira, não sei em São Paulo, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, mas na capital mineira os aluguéis subiram. Outra coisa, todos os inquilinos estão pagando tranquilamente um reajuste de 10% no mínimo, a INPC,
vamos colocar assim, para não falar que a GPM, estão pagando sem reclamar, porque sabem que subiram até mais do que isso, os aluguéis. Então, tem alguma coisa que não tá fechando. Né? Mas espero que essa pesquisa venha a ser aprimorada, espero que dê certo, espero que tenhamos no futuro um índice também de variação de aluguéis comerciais, porque quanto mais mecanismos, né, Júlio? Quanto mais instrumentos para aprimorar o nosso trabalho, melhor. Então, torço para que dê certo. Né? E vamos aguardar a desenvoltura desse índice. Mas, por enquanto, estamos usando aqui o GPM de maneira muito tranquila e aberta à negociação, porque o interesse nosso é manter a locação, manter o inquilino tranquilo no imóvel, pagando o preço de mercado, e os locadores, como os colegas colocaram aí, quando supera o preço de mercado, o locador também procura negociar para não perder o inquilino. É uma relação muito saudável e parabenizo os advogados, as imobiliárias, a grande boa vontade de todo mundo negociar. Uma coisa, Júlio, que me surpreendeu como advogado, que quando veio a pandemia, em março de 2020, deu o lockdown, o fechamento, que teve os proprietários que reduziu o negócio 50%, ficou sem receber, todo mundo procurou evitar conflito. Então, houve realmente uma postura no Brasil impressionante de boa vontade. As pessoas procuraram umas colaborar com as outras. Então, os conflitos podem existir, mas foram questões pontuais. Ok? Muito bom, doutor Kenny. Bom, o Alan Aredes, corretor de imóveis, ele está dizendo: obrigado, doutor Kenny, e eu peço ao senhor suas considerações finais, se já não foram essas. Não, eu quero colocar que é um prazer participar dos eventos do BDI, do Dia das Leis, e realmente a questão de locação é palpitante. Né? Todo dia tem uma novidade e cabe os contratantes analisarem bem o contrato. Se o proprietário tiver dúvida, contratar um advogado para analisar, até os contratos de locação comercial. Quero frisar que falamos muito de locação residencial hoje, né, Júlio? Mas a locação comercial, uma coisa é alugar um apartamento, outra coisa é alugar uma loja, vai passar uma grande reforma, alugar um terreno, vai ter construção. Então, que as pessoas devem fazer contratos mais específicos e refletir mais para evitar depois problemas. Nada melhor do que negociar antes de entrar no imóvel. Negocia, troca ideia, pactua o contrato, porque depois que dá posse para o inquilino, mudar o contrato é difícil. Né? Então, eu entendo que os contratos têm que ser elaborados com mais critério, com mais cautela e reflexão. E espero poder voltar aqui novamente futuramente, no futuro próximo, junto com o Júlio, para trocarmos ideias sobre outras áreas também do direito imobiliário. Pode falar com a Rebeca à vontade, o senhor aqui é VIP, Very Important Person, tá? Obrigado. Então, o senhor prazer, manda, não perde, um abraço tá na turma do BI, né, Dia das Leis, e felicidades e sucesso para todo mundo aí que participou da nossa live. Tá. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram na live e quero falar um pouquinho sobre esse grande mineiro, o Dr. Kenny. E desde adolescente eu o conheço e foi uma das primeiras pessoas a me dar a oportunidade para enviar artigos escritos aqui para o Diário das Leis para publicar no nosso BDI, que existe há 42 anos, né? Então, o Dr. Kenny, ele não está falando nada para vocês da boca para fora. Ele estuda, ele é um grande doutrinador, ele luta na justiça por melhores condições, melhores direitos. Ele é um grande, eu não sei se a palavra é correta, mas vou usá-la mesmo assim, um grande ativista na OAB para consertar, para ajudar, para proteger. Então, vocês estão nas mãos de uma pessoa que realmente sabe o que está falando e que luta pelos direitos. Então, eu espero que cada um de vocês tenha assimilado todos os ensinamentos que ele passou, porque realmente isso vai se refletir na prática de vocês. Se não hoje, qualquer dia futuro, tá bom? Me despeço também agradecendo a paciência de vocês de nos esperarem para começar essa live, porque tivemos problemas técnicos, e contamos com vocês na nossa próxima live. E o Dr. Kenny, o meu forte abraço, e como eu sempre faço, Dr. Kenny, ó, parabéns, viu? O senhor merece. Obrigado. O senhor é digno de aplauso e das pessoas estarem em pé aplaudindo, tá bom? Obrigado, continue a sua luta e seja o doutrinador que já é. Muito obrigado aí, pode contar comigo. Um abraço para todos, gente. Felicidades, Um bom feriado, um bom carnaval para o pessoal aí.
Né? É isso aí, doutor Kenny. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, só peço a vocês aquele recadinho básico. Por favor, curtam, ativem o sininho, compartilhem. Vocês estarão ajudando esse programa a continuar, tá bom? Um forte abraço em todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau!